Olá, você já se perguntou o motivo por que tantas pessoas se encontram nas igrejas e essas pessoas ainda não se converteram de forma genuína? E quando eu falo pessoas, estou falando de membros, estou falando de pessoas do ministério, pessoas que às vezes é um diácono, uma diaconisa, uma missionária, pastores que não se converteram de forma genuína. E a gente consegue fazer essa tal avaliação de conversão ou não pela atitude dessas pessoas. Eu lembro uma certa vez de ter ouvido falar de uma irmã que ela estava ali em oração, era uma irmã conhecida, que fazia muitas orações, que clamava, né? E essa irmã, nesse dia, pedindo o mal daqueles que haviam feito mal para ela. Ela orava e pedia para que Deus viesse colocar algum tipo de doença. E a gente vê que não existe conversão. Essa irmã exercia um cargo eclesiástico e ela não era convertida. Olha só como são as coisas. Ela não era convertida, embora exercesse um cargo eclesiástico, dirigia culto, pregava, fazia tantas coisas, mas a conversão passava longe ainda da vida dela. Isso não é diferente, a gente vê isso em pastores, a gente vê isso em tantos outros, né, que se encontram na igreja. E o real motivo é que eu poderia falar que as pessoas não estão pregando a palavra de Deus como se deve, ou que os tipos de pregações não denunciam mais o pecado, mas a grande verdade é que determinadas pessoas elas detêm um certo conhecimento da palavra de Deus e ainda assim, detendo esse conhecimento da palavra de Deus, elas não são transformadas. Então, a realidade é que quando eu quero seguir Jesus, quando eu quero fazer a obra de Deus, eu vou largar mão da minha própria vontade, daquilo que eu acho ser correto, e vou seguir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala para eu virar para a direita, eu vou virar para a direita. Se a palavra de Deus me manda virar para a esquerda, eu vou virar para a esquerda. Só que hoje a gente vê que as pessoas eles, eles escolhem os versículos que querem seguir, que querem obedecer. Então, quando eu falo de amar o meu próximo como a mim mesmo, eu vejo que a maior parte das pessoas eles erram justamente nessa parte de amar o próximo, de tratar a pessoa como queria ser tratada. Então, quando eu peco, eu não quero que ninguém saiba, mas se a irmã ou o irmão pecou, eu vou lá e falo na frente de todo mundo, ou senão a gente vê muitas vezes, né, a pessoa pega o microfone, vai lá, tem a oportunidade para falar alguma coisa, e meio que jogando piada, vai lá e vai falando pro irmão, para a irmã que está sentada lá, que cometeu aquele pecado. Não dando, por vezes, o direito ao arrependimento, à conversão daquela pessoa. Então, aquela pessoa que está ali sentada, se ela está ali é porque ela tem um desejo de mudança, mas talvez não tenha forças para fazer essa mudança, essa transformação. E aquela pessoa que acha que está convertida, que está apontando o pecado, que acha que está denunciando o pecado, quando na verdade ela está sendo usada por Satanás, ela que não também está transformada. Por vezes, essa pessoa que está ali, que pecou, que está ali na igreja, ela se converteu porque ela se arrependeu do seu pecado, ela começou a viver uma novidade de vida e ainda assim a pessoa que deveria estar ali para dar um suporte espiritual para ela aponta, acusa, porque a própria pessoa ainda não está convertida ao Evangelho de Cristo. Isso se dá muito, esse problema se dá muito porque tem pessoas, líderes, antecipando consagrações. Tem líderes que consagram pessoas e a pessoa não tem uma base espiritual, a pessoa ainda não se converteu verdadeiramente, não dá o tempo necessário para observar se houve a real conversão ou se não houve. Então, se houve conversão, você vai aos cultos, sim, mas não é só isso.
você não vai ter só uma boa oratória. Não é só isso. O que mais importa é você avaliar se aquela pessoa tem uma conduta correta, se aquela pessoa não é uma pessoa julgadora, se é uma pessoa que aponta as outras pessoas, e se é uma pessoa que, quando vai falar do pecado do outro, se necessário falar, ela vai falar com o intuito de gerar edificação e não de gerar apontamento e vergonha. Então a gente vê que quando tem pessoas que se vestem de uma santidade, né, falsa, e vai falar da pecado de outra pessoa, falando que quer que aquela pessoa seja transformada, mas na verdade aquela pessoa que está falando, ela está gerando apontamento, acusação, gerando vergonha para aquele que errou. Imagine se o Senhor Jesus gerasse vergonha para nós, para os tantos pecados que a gente cometeu. E isso é muito triste, porque aquela pessoa que carece da misericórdia e da graça de Deus todos os dias, ela não concede essa mesma misericórdia, essa mesma graça àquela outra pessoa que pecou também. Então, o grande problema nas igrejas hoje é ouvir a palavra de Deus, ouvir que eu tenho que perdoar, ouvir que eu tenho que mudar minhas condutas, ouvir que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, e na verdade eu não ponho em prática aquilo que eu ouvi. Eu não ponho em prática aquilo que eu sei. Por quê? Porque é mais fácil fazer a minha própria vontade. Mas quando a gente faz a própria vontade, a palavra de Deus nos demonstra que nós somos uma natureza caída, né, pecaminosa, desde o jardim do Éden. E ela nos demonstra que a gente faz obras da carne. Ou seja, toda porfia, dissensão, mentiras, engano, todo tipo de contenda, todo tipo de falatório, de mentira, de engano, de fofoca, de atitudes que visam denigrir o próximo, são obras da carne. Então, a palavra de Deus nos demonstra que quem está no Espírito, né, que tem o fruto do Espírito, é totalmente diferente. Mansidão, temperança, domínio próprio. Então, a gente vê que, infelizmente, essas pessoas têm ouvido o Evangelho, têm ouvido a palavra de Deus e não têm se convertido, não têm se arrependido. E aquela pessoa que pecou, que estava ali, às vezes ela está mais convertida de quem está falando no microfone. Isso é muito triste, isso é muito complicado. Certa vez também, né, eu vi uma irmã, uma obreira, e ela teve a oportunidade, e ela ficou falando, e a igreja já não estava entendendo o que ela estava falando, mas na verdade ela estava falando de um pecado de um outro irmão. Ou seja, aquele tempo que a pessoa era para estar adorando, era para estar servindo a Deus, estava apontando. Então, essa palavra, esse vídeo, ele tem o objetivo de trazer uma reflexão. Será que você tem aplicado na sua vida aquilo que você tem ouvido da palavra de Deus? Será que a palavra de Deus tem tido espaço no seu coração para gerar transformação de vida e arrependimento? Porque se você continua fazendo as mesmas coisas ano após ano, se você continua apontando, se você continua falando mal, se você continua fofocando no final dos cultos, ligando e mandando mensagem para outros irmãos para denigrir alguém, para falar do pecado de alguém, você não se converteu, você não foi gerado em você ainda o arrependimento, mudança de vida. Você está fazendo obras da carne. Só que o próprio Jesus disse que quem quer seguir-me, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, pegar a cruz, seguir a Jesus, significa abrir mão daquilo que eu quero, daquilo que eu acho e das minhas convicções para viver as convicções de Jesus. E as convicções de Jesus diz que eu tenho que perdoar, que eu tenho que ajudar a pôr de pé aquele que caiu, que eu tenho que estender a minha mão. Então, se nós estamos na igreja, se nós estamos servindo a Deus, Deus quer de nós que nós façamos a diferença. E a diferença é que nós seríamos conhecidos, diz a palavra do Senhor,
Nós seríamos conhecidos pelo amor que nós dávamos uns aos outros. E será que essa atitude sua tem sido uma atitude de amor? Será que essa sua atitude tem sido uma atitude de gerar libertação e levar o arrependido, pecador, até Cristo? Ou será que tem sido uma obra da carne, a sua própria vontade, que ainda não foi transformada pela cruz de Cristo? Então, cabe a nós avaliarmos se nós iremos viver dentro da igreja sem aplicar a palavra de Deus na nossa vida, fingindo ser e não sendo, na verdade, ou se nós iremos ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e aí sim vivenciar tudo aquilo que Ele prometeu vivenciar na nossa vida e na vida dos outros. Porque tem determinadas coisas, determinadas bênçãos que nós iremos viver somente a partir do momento que a gente rejeita a nossa vontade e passa a viver interiormente a vontade de Cristo em determinada área. Então, fique com essa meditação, que você possa meditar e que essa palavra venha transformar a sua mente e o seu coração. Eu venho te pedir que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para você receber vídeos como esse. Então, pense sobre isso e até o próximo vídeo.